Vamos tratar hoje de concurso de pessoas, para que a gente possa encerrar o nosso conteúdo programático desse primeiro semestre. A nossa previsão, desde o início do ano, é chegar até aqui. Conseguimos aí terminar com uma certa antecedência, deixando para semana que vem aquela aula para vocês tirarem as dúvidas que tiverem a respeito desse conteúdo que foi lançado pela via virtual, tá certo? Vamos lá então? Concurso de pessoas é um tema que geralmente cai em concursos e exames da ordem, por isso a necessidade de você entender tudo aquilo que eu vou te falar hoje, tá ok? Pois bem, gente, quando que se pode falar em concurso de pessoas? Quando duas ou mais pessoas têm participação em um mesmo delito, tá? Sempre que eu tiver duas ou mais pessoas respondendo por um mesmo delito, eu vou estar diante do concurso de pessoas. Existem aqueles delitos que são de concurso eventual. Por exemplo, homicídio. Eu posso matar alguém sozinho ou eu posso contar com a ajuda de algum comparsa. O concurso de pessoas, nesse caso, ele é meramente eventual, ele é desnecessário. Pode ocorrer como pode não ocorrer. Por outro lado, eu tenho aquilo que se chama de concurso necessário. São delitos que obrigatoriamente eu vou ter que ter um número de, no mínimo, duas pessoas que praticam um determinado delito. Por exemplo, associação para o tráfico de drogas, artigo 35 lá da lei antidrogas. Não posso praticar esse delito sozinho, eu tenho que praticar em conjunto com alguma outra pessoa. É aquilo que se chama de concurso necessário, concurso obrigatório. Tá certo? Pois bem, para poder te explicar concurso de pessoas, nós temos que partir de algumas definições, tá? Primeiro, o que é autor? O autor, nós podemos dividi-lo em autor imediato e autor mediato. Autor imediato é aquele que pratica o núcleo do tipo. É aquele que pratica a conduta descrita no tipo. Por exemplo, crime de homicídio é aquele que puxa o gatilho para matar a vítima. Esse é o autor imediato, aquele que pratica o núcleo da ação típica. Nós temos o autor mediato, que é aquele que se vale de uma pessoa que não tenha discernimento ou não tenha a completa compreensão da realidade para praticar o delito. Por exemplo, eu não ponho a mão na massa. Eu peço para uma criança ir ali e colocar uma determinada droga no copo de bebida de alguém. Esse alguém ingere aquela bebida e mata. Eu me utilizei de um inimputável para que conseguisse realizar o meu objetivo. Aquela criança é um mero instrumento de atuação minha. Eu sou o autor mediato. Não fui eu quem praticou o núcleo do tipo, mas eu direcionei aquela criança para que eu fizesse. Eu me utilizei daquela criança como um instrumento de minha vontade. Esse é o autor mediato. E nós temos também a figura do partícipe, que pode ser o partícipe material ou moral. O partícipe, ele não pratica o núcleo do tipo. Por exemplo, partícipe material. Aquele que me emprestou a faca ou o revólver para eu ir lá
em matar a vítima. Ele me prestou um auxílio material, tá? Para que eu fosse lá e matasse a vítima. Ele é partícipe, não foi ele que matou, não foi ele que puxou o gatilho ou deu a facada. Ele simplesmente me auxiliou ao emprestar a arma que eu utilizei para matar a vítima. Ou partícipe moral, é aquele que instiga, que induz a prática do delito. Você chega em mim e fala, quero matar meu vizinho. Eu olho para você e digo, vai lá, eu acho que você está coberto de razão. Aquele cara é um chato, tem que morrer mesmo. Te dou o maior apoio, estou contigo. Esse é o partícipe moral. É aquele que induz, instiga alguém a praticar o delito. Está entendido? Pois bem, existe uma teoria chamada teoria do domínio do fato. Ela vive caindo em concurso. O que é essa teoria? Essa teoria, ela serve para alcançar o mandante de um delito, alcançar o mentor intelectual de um crime, aquele que tem o domínio do fato, aquele que, do sofá de casa, comendo pipoca, assistindo o jogo do Corinthians, faz uma ligação e diz para alguém lá na ponta da linha, pode matar, você tem minha autorização, é agora, mate ele. Ele não sujou a mão de sangue, não foi ele que matou, ele se utilizou de uma outra pessoa como instrumento da sua vontade. Esse autor imediato, ele vai ser alcançado por conta da teoria do domínio do fato. É ele o mandante, é ele o mentor intelectual do crime. Ele não estava na cena do crime, ele estava em casa no sofá comendo pipoca. Mas por que ele vai responder? Por ele ser o mentor intelectual, por ele ser o mandante daquele delito. Isso só é possível através da teoria do domínio do fato. Tudo bem? Pois bem. Gente, em termos de participação, você tem que pensar o seguinte: só existe participação se o sujeito efetivamente vir a praticar o delito. O sujeito principal, o autor, se ele vier a praticar o delito. Você chega para mim e fala, quero matar o fulano. Eu te dou uma faca, falo, vai lá, mata ele. Está aqui a faca. Você vai lá, o autor vai lá, muda de ideia. Não quer mais, joga a faca fora. Você vai ser responsabilizado por ter arrumado a faca para ele matar a vítima? Não. É o que diz aqui esse artigo, ó. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. É aquilo que se chama de participação impunível. Você só vai ser punido na condição de partícipe se, porventura, o autor der início à execução do delito que contou com seu auxílio, com a sua instigação, com o seu ajuste. Se ele não nem mesmo iniciar a execução daquele delito, você não vai ser responsabilizado. É aquilo que se chama de participação impunível. Impunível.
Por outro lado, nós temos nessa mesma linha de raciocínio a participação inócua. O que é participação inócua? É quando não há nexo de causalidade entre a sua participação e o resultado obtido pelo autor. Você empresta a faca para o sujeito matar alguém. Ele vai lá e mata a pessoa asfixiada. Você não vai ser punido. Por quê? Porque a sua participação foi inócua. Você emprestou a faca para ele, mas ele foi lá e resolveu matar na esganadura. Você vai ser responsabilizado? Não. Outra coisa, em termos de participação, que você tem que ficar atento. A participação, você só é punido pelo delito que o autor vai responder se essa tua participação for anterior ou concomitante à prática do delito realizado pelo autor. Veja, tanto o autor como o partícipe, eles respondem pelo mesmo delito. Tá aqui, ó. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinada na medida de sua culpabilidade. Ou seja, aquele que matou a vítima, foi lá e deu o disparo, vai responder por homicídio doloso, assim como aquele que emprestou a arma de fogo para ele ir lá fazer os disparos, assim como aquele que instigou ele ir lá matar. Todos eles vão responder pelo mesmo delito, por homicídio. Ah, mas a conduta daquele que atira é mais reprovável do que aquele que empresta a arma, ou daquele que instiga a matar. Isso vai ser resolvido na dosimetria da pena. Pode ser que o juiz, para esse que deu os disparos, aplique uma pena maior do que para aquele que emprestou a arma, do que para aquele que instigou. Mas os três responderão pelo mesmo delito. Mas olhe, os partícipes só vão responder pelo mesmo delito se essa participação for anterior ou concomitante à prática do delito pelo autor. Por exemplo, você chega para mim e fala: quero furtar o mercado. Eu vou e falo para você: vai lá, acho que você tem que fazer isso mesmo. Tá aqui o pé de cabra. Vai lá e furta. O autor vai lá e pratica o furto. Ele, autor, vai responder por furto, assim como esse partícipe também irá responder por furto. Tudo bem? Agora, imagina que esse ladrão resolveu furtar o mercado sozinho. Foi lá, praticou o furto. Aí ele vai na casa desse sujeito e fala: pratiquei um furto ali no mercado, eu queria guardar isso aqui, esconder esses objetos que eu furtei para ninguém descobrir. Você guarda para mim? Guardo. Nesse caso, esse sujeito que guardou os objetos, ele não vai responder pelo furto. O furto está consumado, acabou. Ele vai responder por receptação. O autor lá do furto vai responder por furto. Aquele que guardou o objeto, por receptação dolosa, por ocultar um objeto sabendo da procedência ilícita dele. Então, nesse caso, não há concurso de pessoas. O concurso de pessoas pressupõe que duas ou mais pessoas respondam por um mesmo delito. Nesse caso, um vai responder por furto, o outro por receptação. Ou o sujeito, sei lá, ele praticou o furto e ficou sabendo que a polícia estava no encalço dele e resolveu se esconder na casa do sujeito. A polícia está atrás de mim, tal, que eu cometi um furto lá no mercado, você não me dá guarida aí e tal, não me dá a tua casa para eu me esconder? O rapaz, amigo dele, fala: não, tudo bem, pode esconder aqui. A polícia vai lá e pega o cara. Esse que deu guarida na casa dele para
pro ladrão do mercado, ele não vai responder pelo furto, ele vai responder pelo crime de favorecimento pessoal, por dar ajuda a alguém que estava fugindo da polícia, ou para ocultar um criminoso, para esconder um criminoso para fugir da responsabilidade do ato que ele praticou. Tá entendido? Para que haja concurso de pessoas, essa participação tem que ser anterior ou concomitante ao delito que o autor está praticando. Tá, mas vem cá. Se apenas o autor imediato pratica o núcleo do tipo subtrair, matar, como é que você vai imputar ao partícipe que não praticou o núcleo do tipo o crime de furto ou o crime de homicídio? É aí que entra uma situação que você tem que estar atento, principalmente segundo a fase de exame da ordem, se cair uma peça desse tipo. Quando você, na condição de partícipe, vai responder pelo mesmo delito que o autor praticou, você tem que fazer um enquadramento típico da conduta, conjugando o artigo do crime com o artigo 29 do Código Penal. Quando você atribui a alguém um crime em concurso de pessoas, você tem que dizer lá que A e B praticaram o crime do artigo 121 caput do Código Penal, combinado com o artigo 29 do Código Penal. O artigo 29 é aquele que trata do concurso de pessoas. Para alcançar o partícipe que não praticou o núcleo do tipo, você tem que fazer o alongamento do enquadramento típico no artigo 29. Porque se você colocar que tanto aquele que deu o tiro quanto aquele que emprestou o revólver praticou apenas o crime do artigo 129 caput, está errado. O que é o 129 caput? Matar alguém. O cara que emprestou o revólver não matou ninguém. Quem matou foi esse aqui que deu o tiro. Então, para você fazer esse partícipe responder pelo crime de homicídio junto com aquele autor, você tem que dizer que ambos praticaram o crime do artigo 121 caput, combinado com o artigo 29 do Código Penal. É a maneira que você tem para alcançar o partícipe, para dizer que ele, dentro do enquadramento típico da conduta, praticou aquele crime também. Tá entendido? Pois bem, gente. Existe uma coisa no concurso de pessoas que chama autoria colateral. O que é isso? Isso aí também costuma cair e bastante. Autoria colateral é quando duas ou mais pessoas, sem que uma saiba da existência da outra, praticam um determinado delito, sem que seja em concurso de pessoas. Por exemplo, A e B querem matar C. E sabem que C passa todo dia à tarde, num determinado horário, por uma estrada. O A se coloca atrás de uma árvore, o B se coloca atrás de outra árvore. Nenhum sabe da existência ou da intenção do outro. Só que no momento que o C aparece, tanto o A quanto o B disparam a sua arma de fogo e matam o C. O que é isso? Autoria colateral. O A praticou o delito matando o C, e o B praticou o delito matando o C. Nesse caso, não há concurso de pessoas. Para ter concurso de pessoas, precisa de alguns requisitos.
pluralidade de conduta, conduta penalmente relevante, liame subjetivo, ou seja, um tem que saber e concordar com o outro ali, tá um combinado com o outro de matar o C, e identidade de crime. Se eu não tivesse esses 4 requisitos, eu não tenho concurso de pessoas. Então, nesse tipo de situação, de autoria colateral, não há concurso de pessoas, por falta de liame subjetivo. Nenhum sabia da existência ou da intenção do outro. O A não sabia que o B estava escondido esperando o C, e o B não sabia que o A estava escondido esperando o C. Os dois vão responder pelo homicídio, tá? Se ficar demonstrado que a conjugação dos tiros matou C, sem concurso de pessoas. Tá, mas suponha você que o C morreu, mas a perícia não conseguiu demonstrar se a bala que matou o C, a única bala que matou o C, partiu do revólver do A ou do B. O que acontece? Nesse caso, existe aquilo que se chama de autoria incerta. Na autoria incerta, onde não é possível se ter a certeza de qual das armas saiu o tiro que matou o C, nesse caso, ambos, A e B, respondem apenas por tentativa de homicídio. Na dúvida, você não pode enquadrar os dois no homicídio consumado, porque você não tem a certeza, a perícia não te demonstrou com precisão se a bala que matou o C partiu do revólver de um ou de outro. Nesse caso, você só pode atribuir a ambos o crime de homicídio tentado. Ah, ficou sabendo que a bala que matou o sujeito saiu do revólver do A. Então o A vai responder por homicídio consumado e o B vai responder por homicídio tentado. Então a solução a ser dada à questão vai depender do desdobramento da prova. Tá entendido? Tudo bem? Existe a possibilidade de concurso de agentes, concurso de pessoas nos crimes culposos? Isso é uma questão aí que desperta aí uma certa curiosidade. E a resposta é positiva. Eu posso ter concurso de pessoas num crime culposo. Por exemplo, você está lá com o seu veículo. Você está a 100 km por hora numa rua, numa avenida que o máximo é 60. Eu falo para você, eu estou do teu lado como carona e falo, tá pouco, hein? Tá com o pezinho leve, bota 150 aí. Aí você vai, bota 150 e mata uma pessoa. Ele é o autor, está dirigindo, eu sou o partícipe. Nós dois vamos responder pelo homicídio culposo no trânsito em relação àquela pessoa que morreu. Tudo bem? Dependendo da configuração, pode ser que dê um dolo eventual, mas isso vai depender de uma série de detalhes aí, de circunstâncias do caso concreto. Tá entendido? Tudo bem, gente? Ok? Pois bem. Outra coisa. Pode ser que um dos autores, um dos coautores, ao querer praticar um determinado delito, queira praticar um delito menos grave do que aquele que foi efetivamente praticado pelo seu comparsa. Para assaltar uma casa, eu não preciso ter um comparsa, mas imagine que eu tenho.
Eu chego em você e falo, ó, vamos assaltar uma casa? Eu sei lá de uma casa que a família deixa a porta aberta, deixa o portão encostado, vamos praticar um assalto? Você chega em mim e fala, top, vamos lá. Eu pego uma arma de fogo, você pega outra, tal, a gente chega lá, dá voz de assalto, aí você fica com parte da família ali no andar de baixo, eu subo as escadas, vou para o andar de cima, onde ficam os quartos. Chega lá no quarto, eu me deparo, sei lá, com a filha da vítima, me bate, me engraço com ela e acabo estuprando ela. Eu vou responder pelo roubo e pelo estupro. Você não. Por quê? Porque você quis praticar um delito diverso. Você quis praticar um roubo. Você não quis praticar o estupro. Então entra aqui, ó. Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste. Essa pena será aumentada até metade na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Te era previsível, quando eu te chamei para praticar um assalto, que ia rolar um estupro lá na casa? Não. Então você não vai responder pelo estupro. Eu vou responder pelo assalto, pelo roubo e pelo estupro. Você só pelo assalto, só pelo roubo. Tá entendido isso? Tudo bem, gente? Ok? Pois bem. Nosso tempo está se esgotando. Eu vou encerrar a aula aqui e na sequência começar uma outra, dando continuidade à temática do concurso de pessoas. Já voltamos a falar. Até daqui a pouco.